Alô, shalom, shalom, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão? E eu estou bem, na graça do Senhor Jesus Cristo. E para quem não me conhece, eu sou o irmão Pedro João Mondlane, da Profecia de Gaza, de Moçambique, África, na Profecia de Gaza, na Vila da Macia. E em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por este mês também, porque ainda é meu aniversário. Então, este mês de julho e 2023. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu quero agradecer muito a Deus, muito a Deus. Estou muito feliz. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E também cumprimentar a todos os irmãos, os que estão em Moçambique, os que estão aqui em Moçambique, no nosso país, também os que estão no Brasil, e também os que estão na Inglaterra, os que estão em Portugal, em vários países no mundo inteiro, os que compreendem a nossa linguagem portuguesa. E eu digo que Deus vos abençoe abundantemente. Também cumprimentar a todos os irmãos, aqueles que estarão a escutar esse vídeo dos é muito importante. Então, cumprimentar a ti, irmão, dizer que não foi pela força nem pela violência, mas foi o Espírito de Deus que te conectou a este ensinamento, a este canal, a estes vídeos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a ti, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe. E também pedir aos irmãos para que se inscrever aí no seu canal, clicar aí onde que vem, porque em outros telefones, aí onde que escreveram se inscrever. Então aí há outros telemóveis que podem vir na barra vermelha, outros telemóveis vêm na barra preta. Então é só se inscrever aí, também ativar as notificações, também deixar um like. Que Deus abençoe abundantemente. Vocês não sabem como eu amo a todos os irmãos em Cristo Jesus. I love you, all of the people, for the kingdom of God. I love you. Aleluia. Você não sabe como é que eu me sinto no Espírito, como é que eu me sinto. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz. Não estou feliz porque é o meu aniversário, mas que também estou feliz porque traz sempre. Eu tenho algo a explicar aos irmãos. E eu, sabe uma coisa, eu sou uma pessoa muito simples, tá bem? Muito simples. E, sabe, eu não sou apóstolo, também não sou um profeta, tá bem? Também não sou um mestre, também não sou um missionário, tá bem? Então, é uma coisa muito, muito importante para que os irmãos compreendam. E há uma coisa que eu quero explicar aos irmãos, para que os irmãos compreendam. E, sabe, eu sou uma pessoa mais simples, tá bem? Muito simples. E eu sou uma pessoa que, na minha caminhada com Deus, e desde que Deus ele se revelou em mim 100%, me recordo muito bem, e também no dia em que o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim, e em visão, e também alguns anjos, e também alguns querubins apareceram para mim. E não vou dar detalhes tudo. Então, mas já faz anos o Senhor Jesus Cristo ele se revelou a mim. Mas o que o meu chamado, tá bem? O meu chamado é muito diferente com os outros, tá bem? É muito diferente. Pode não ser com todos, mas com alguns. Então, é muito diferente com alguns, tá bem?
E então, quando o Senhor Jesus Cristo, ele apareceu para mim em visão. E foi no primeiro dia que o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim em visão. E me recordo bem, um ano também, me recordo bem esses dias. E o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim no primeiro dia e também com alguns anjos. E ele falou comigo uma das coisas muito importantes. Sabe, quando Deus, desde na minha caminhada com Deus, desde no primeiro dia que Deus me chamou, ou talvez desde no primeiro dia que Deus se revelou a mim, até hoje, Deus ele vinha sempre falar comigo. Ele sempre vinha falar comigo. Mas eu sou uma pessoa muito simples que, quando Deus ele fala algo para mim, embora que aquela coisa seja uma revelação, ou aquela coisa seja algo para o mundo, para o povo, para mim, eu não sou uma pessoa que eu vou correr, vou fazer um live. Quando Deus ele fala comigo, embora que essa tal coisa é para o mundo, ou é para uma zona, ou para alguém, eu não sou uma pessoa tão... Eu posso acordar e dizer, ok, Deus falou comigo, tal, não, eu não sou dessas coisas, amém. Então, quando Deus ele me revela algo, quando Deus fala comigo, eu sou uma pessoa que eu suporto aqui no meu coração, no meu espírito, eu guardo no meu coração, no meu espírito. Eu sou uma pessoa que eu posso esconder algo da palavra de Deus, não revelar. Por quê? Porque é muito importante para que você tenha muito cuidado com as pessoas que você conta os seus segredos, os seus sonhos. Nunca conte os seus sonhos para as pessoas. Não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. Dá para saber? Não conta os seus sonhos para qualquer pessoa. Por quê? Porque imagina José no Egito. Ok, José antes de ir no Egito. José tinha os seus irmãos, eram 12, tá bem? Eram 12. Os filhos de Jacó eram 12. E os tribos eram tribos, tá bem? De Benjamim, Naftali, Judá, então, eram tribos, tá bem? Então, José, ele saiu de manhã. Ok, ele dormiu. Ele teve uma visão de Deus. Ao acordar de manhã, José, ele foi para pastar ovelhas. Ao voltar, ele levou aquela visão e foi contar aos seus irmãos. O que os seus irmãos fizeram? Amou a José? Não amou a José. Os mais velhos disseram assim. Até os mais velhos compreenderam isso. Eles compreenderam isso muito bem, 100%. No tempo que José ainda estava a lhes dar a sua revelação, estava a lhes contar aquele sonho que Deus lhes deu, Eles compreenderam muito bem antes de José terminar a visão, a história da visão. Sabe o que eles disseram? Eles disseram que, você quer dizer que nós vamos lambear os seus pés? Nós seremos os seus servos. E eu tenho 30 anos. O outro disse, eu tenho 20 anos. Mas você, mais novo de todos nós. A última pessoa que é mais nova aqui no nosso pai, aqui na nossa família, é você. Mas você está a dizer que nós não vamos reinar, nós não vamos progredir, é você. Não. A partir daí, eles começaram a odiar a José. A partir daí, os seus irmãos todos, 11 irmãos, 11 tribos, começaram a lhe odiar. Lhe levaram, lhe colocaram, cavaram, fizeram uma cova, um poço, colocaram lá, depois lhe tiraram, lhe venderam. Tá vendo, né? Tá vendo tudo isso aí? Por causa do quê? Do sonho.
Então, é uma coisa muito importante para você preservar o teu sonho. Se Deus te contar alguma coisa, se Deus te dizer alguma coisa, é importante guardar no teu coração. Não conta a ninguém a sua visão. Não, nem o teu irmão, nem o teu pai, não confia em ninguém. Porque você pode pensar que você está a pedir ajuda, ou está a pedir ajuda para progredir, para ir à frente, para ter a ideia, para eles te apoiar, enquanto eles estão para te meter na cova, como José. Então, é uma coisa muito, muito importante. Então, eu nunca contei ninguém os meus sonhos, tá bem? Nem a minha mãe, nem o meu pai, nem os meus... Não, eu tenho irmãos mais velhos. E eu tenho os irmãos mais velhos, mas eu nunca contei ninguém. Nem na nossa igreja. Na nossa igreja, nunca contei ninguém. Nunca contei ninguém. A minha visão. Nunca contei ninguém. Então, e eu estava a explicar, eu estava a dizer que... então, o Senhor Jesus Cristo, Ele se revelou a mim, Ele veio ter comigo, e me recordo, eu estava na África do Sul, e quando eu estava na África do Sul, e eu estava a trabalhar também, quando usa a palavra África do Sul, não para os irmãos vão dizer que não. E você viveu na África do Sul, então você praticou coisas erradas. Não. Eu na África do Sul vivi uma vida bem suave. O Senhor Jesus Cristo, Ele me protegeu, ok? Me poupou muito. Não, o Senhor Jesus, na África do Sul eu vivi uma vida 100% que agradava a Deus. Aleluia. Nunca vivi como os outros. Nunca bebi, nunca fumei, nunca... Não. Essas coisas não. Então, vivi uma vida que agradava a Deus. Aleluia. Nunca insultei, nunca... Vivi uma vida mais diferente do que os meus irmãos. Aleluia, na África do Sul. O Senhor Jesus Cristo, Ele me poupou. Ele me ensinou. Aleluia. Então, o Senhor Jesus Cristo se revelou a mim. Ele... E os anjos também. Então, a partir daí, comecei a estudar a Bíblia. A partir daí, comecei a me dedicar na palavra de Deus. E depois, quando o Senhor Jesus Cristo se revelou a mim, Ele veio ter comigo. Ele disse: Pedro, volta para a sua terra, porque eu tinha um plano grande para contigo. E eu voltei para Moçambique. Então, e eu vivi aqui em Moçambique. Eu comecei a viver aqui em Moçambique. Comecei a ir na igreja, a estudar a Bíblia, a me dedicar e tal. Então, o Senhor Jesus Cristo sempre veio falar comigo, até chegou num nível em que o Senhor Jesus Cristo, Ele me deu uma profecia para o mundo, ok? Para o mundo, tá bem? Para o mundo. Eu sei que alguns vão começar a criticar, tá bem? Mas, ok, os que me conhecem vão começar a criticar. Mas, ok, é isso aí. Mas, você que vai criticar isto aí, isso que estou a dizer, desculpa, não era para ti, tá bem? Não era para ti. Então, era para outras pessoas, tá bem? Era para outras pessoas. Então, não era para ti. Simplesmente na nossa igreja. Não era para ti. Shalom, paz. Não era para ti. Então, era para outras pessoas, tá bem? Então, não era para ti. Então, desculpa. Era para outras pessoas. Outros irmãos, tá bem? Então, quando eu voltei aqui, eu comecei a me dedicar na palavra de Deus. Deus começou a me dar uma revelação para o mundo inteiro sobre o que ia acontecer, tá bem? O que ia acontecer, e também o Senhor Jesus começou a falar comigo sobre as coisas, sobre as situações, sobre os desafios que eu ia me encontrar com elas. Então, e assim aconteceu. Mas com tudo isso, eu sempre guardei no meu coração, nunca contei ninguém. E até o dia de hoje, nunca contei ninguém. O Senhor Jesus Cristo falou comigo. E até chegou um dia em que o Senhor Jesus Cristo, Ele jurou, tá bem? Deus jurou. Ele jurou. Imagina Deus jurar para ti. Jurar, fazer uma aliança contigo. Fazer uma aliança. Deus jurar. Imagina, essas coisas de servir a Deus não devem se basear em sentimentos, em desejos, em ser orgulhoso. Não, essas coisas não tem nada. Não deve ser baseado nessas coisas, tá bem? Servir a Deus
de algo, tá bem? Deus te conhece, tá bem? E também nós não nos levantamos. Não nos dissemos que nós somos apóstolos, profetas, não, não somos. Deus que sabe. Por isso ele disse, eu conheço os caminhos do homem e também o seu coração. Então, Deus sempre nos conhece, aleluia. Sempre nos conhece. Não vou aprofundar, tá bem? Não vou aprofundar sobre o assunto. Então, vou tentar explicar o por quê? Porque há alguns irmãos que não sabem disso. Então, hoje quando eu estava aqui em Moçambique, agora já são 23 horas de noite. É para 0 horas. Então, quando eu voltei do serviço, às 18, às 17, eu estava a pensar algo. Logo veio na minha mente sobre isto aqui. E eu pensar tudo que Deus sempre ele veio falar comigo desde ontem. Sempre eu pensei nessas coisas. De tudo que Deus sempre veio falar comigo. Todas as palavras, todas as promessas, todo o juramento, tudo que Deus jurou para comigo. Comecei a pensar nessas coisas todas. Eu comecei a pensar nessas coisas. E agora eu disse, não, isso aqui, melhor eu explicar um pouco aos irmãos. Tá bem? Falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos. E também, isso aqui, deixa o seu conselho, tá bem? Também deixa a sua opinião, tá bem? Deixa a sua opinião. Por quê? Porque eu não sou maior, não sou mestre, tá bem? Eu não sei de nada, não sei de tudo, tá bem? Eu não sei de tudo. Então, deixa a sua opinião e se inscrever aí, deixar a sua mensagem, escrever aí sobre a sua opinião, como você acha, qual é a tua ideia, ok? E da sua forma de ver, da sua opinião, do seu ponto de ver, de vista, tal. Então, qual é a sua opinião? Então, isso deixar aí, então, escrever aí, tá bem? E, então, que Deus abençoe abundantemente. Então, isso aqui que Deus, eu estava a dizer que Deus sempre veio falar comigo, tá bem? Ele jurava, ele já me deu jurações, Deus já jurou sobre uma coisa. Eu não vou dizer que eu quero, vou dizer, mas que vou pegar isto aqui, então eu não vou dizer qual é a área que Deus jurou, ok? Ele estava a falar comigo, Deus estava a falar comigo. Então, ele jurou sobre isto, ele jurou mesmo. Ele prometeu, primeiro ele prometeu, depois ele veio jurar. Então, a palavra juramento, se Deus, você deve compreender uma coisa, se Deus prometer algo, depois ele vir e jurar, significa, é uma aliança, tá bem? É uma aliança, é o que aconteceu com Abraão, tá bem? É o que aconteceu com Abraão. Deus prometeu a Abraão, tá bem? Ele prometeu a Abraão, depois, ele prometeu o quê? Ele prometeu o seu filho, tá bem? Não é isso aí? Ele prometeu o seu filho. Então, quando ele prometeu o filho, depois ele disse, eu vou te abençoar, tal. Então, ele disse, prometo o seu descendente, tal. Então, depois Deus, ele veio o quê? Jurar, tá bem? Ele veio jurar, depois ele veio dizer a Abraão, tu serás uma bênção. Está vendo aqui? Aqui já não é um juramento. Aqui já é o quê? Aqui quer dizer que aqui não é uma promessa. Já é um juramento. É uma aliança que Deus está fazendo para alguém com Abraão. Primeiro ele prometeu a Abraão o seu filho, dar o filho, ser abençoado. Depois, agora ele veio e disse, você é Abraão. Você não será mais Abraão. Aqui Deus mudou do nome de Abraão. Ele disse, você não será mais Abraão. No tempo que Abraão era Abraão. No tempo que Abraão era Abraão. Deus não jurou, mas ele deu uma promessa. Agora, Deus ele veio mudar, inclusive, mesmo o nome, mesmo a estatura, mesmo a forma de Abraão, de pensar, de viver. Depois ele veio mudar. Ele disse, você não será mais Abraão, mas será Abraão. Abraão. Agora Deus ele veio para jurar. Ele veio fazer um juramento, uma aliança. Por isso, nós somos filhos de Abraão. Está a ver? Todos nós cristãos somos filhos de quem? De Abraão, pela fé.
Está a perceber, né? Pela fé. Somos filhos de quem? De Abraão. Então, isso aí não vou cavar aqui. Então, e eu tinha eu tinha uma mensagem para os irmãos, mas só que também por causa do tempo, Jesus, não vou, acho que não vou dar, aleluia. Mas só que não vou dar, porque aqui já é noite também. Sempre eu acordo, eu vou para o serviço, então vou das 16 às 17, então tenho que fazer outras coisas, então para eu conseguir também explicar a mensagem, mas o que? Dar a mensagem a vocês, mas não vou aprofundar também. Não vou, acho que a mensagem de hoje que eu queria dar aos irmãos, e não vou dar, aleluia. Então no dia que Deus vai permitir, mas é algo. E a mensagem que Deus me deu hoje tem a ver com quem? Com a mesma coisa que estou a tentar explicar aos irmãos, tá bem? Sobre é uma profecia, é o que Deus falou comigo, tá bem? E é o que Deus falou comigo, mas o que acho que pode não dar isso. Depende de Deus, aleluia. Eu queria dar, mas o que eu vi, agora estou a ver o que não é possível, aleluia. Então, o que eu estava a explicar aos irmãos era isso aí de que sempre Deus em cada época, sempre em cada geração, sempre levanta alguém, tá bem? Levanta alguém e não estou a dizer que eu sou um apóstolo, ou um profeta, um mestre, um evangelista, um missionário. Nunca fiquei focado nessas coisas. Nunca fiquei focado. Eu nunca fiquei focado em ser um apóstolo. Também nunca fiquei focado em ser um missionário, um pregador. Aqui, você pode perguntar, mas com qual motivo que você fez este canal? Este canal foi feito em dois propósitos. Conforme que eu falei antes, tá bem? Mas o nome chega a mudar do nome, por quê? Porque algumas críticas da nossa igreja, porque a mão do compaixão era o canal do nosso pai, o apóstolo. Então, alguns irmãos começaram a criticar isso, então, e tive que mudar, tá bem? Então, mas o meu canal tem a ver com duas visões, tá bem? Então, é uma coisa muito importante. Então, isso aí. Sempre Deus veio falar comigo. E às vezes que mesmo Deus, ele pode pensar, mas esse meu filho aqui, eu falo com ele, mas ele nunca me ouve. Sempre, eu sou uma pessoa que quando Deus falar comigo, não posso pronunciar, ok? Deus falou comigo, ou gritar com os missionários, com os pastores, com os irmãos da igreja. Já Deus falou, essas coisas não, por quê? Porque para mim, e ser escolhido por Deus, não leva aquilo para emoções, tá bem? Emoções, embora que, não estou a dizer que Deus me escolheu, não. Então, e Jesus Cristo, ele disse, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, e a missão de os que foram chamados, com a missão com os que foram escolhidos, parece a mesma visão, mas não é a mesma visão. Aleluia. Então, não estou a dizer que eu fui escolhido, não, mas estou a tentar explicar aos irmãos sobre a visão, o qual que Deus me deu desde quando Ele se revelou a mim e até hoje. Sempre Deus, ele veio falar comigo, me dar profecia, me dar profecias, revelações, tudo isso se cumpriram e até o dia de hoje. Aleluia. Então, e agora estou a me recordar de tudo que Deus falou comigo. Eu disse, mas não, isso aqui isso é o resultado daquilo que Deus falou nos tempos atrás. Então, é uma coisa muito, muito importante. Então, aqui não estou a vir para me orgulhar também, para me exaltar, mas estou a tentar explicar aos irmãos sobre, porque a maioria dos irmãos podem pensar errado, pensar que talvez eu sou um apóstolo, um missionário, não. Não sou apóstolo, nem um missionário, nem um pregador, tá bem? Eu sou uma pessoa mais simples. Esse canal também, quando eu estou a ministrar a palavra, é um conselho também, é algo, você também pode, eu posso fazer este vídeo para ti, este live para ti, e também você pode
pode escrever aí na mensagem, me dizer o teu conselho sobre como você acha sobre essa mensagem. Quando você ouviu essa mensagem, e qual é a revelação que você teve? Qual é a revelação que Deus te deu sobre essa mensagem de hoje, ou essa mensagem de ontem? Então, não espera, não deixa de escrever também. Escreva, é uma coisa muito, muito importante. Escrever aí na mensagem, aí deixar a tua opinião, aleluia, sobre esses vídeos, aleluia. Eu quero ouvir sobre a sua opinião, aleluia. Então, que Deus abençoe abundantemente. Então, isso aqui eu queria explicar aos irmãos, que sempre Deus, Ele vem sempre falar comigo. Até hoje, sempre Deus fala comigo. Mas se eu não sou uma pessoa, por causa também de algumas coisas, e também de algumas situações, estou a dizer desafios, não. Estou a ver algumas coisas. Por quê? Porque há certas pessoas que, embora que Deus fala contigo, embora que Deus te diz para você fazer algo, mas por causa de certas pessoas, é capaz de você não fazer aquilo que Deus te deu, tá bem? E pode dizer que faça aquilo, então você deve passar a fazer o que? A obedecer a voz de alguém do que a voz que Deus falou contigo. Então, por causa disso aí, então, é por essa razão que às vezes que nós trazamos o que Deus fala conosco, de cumprir aquilo que Deus tem para conosco, aleluia. Mas sempre Deus falou comigo e sempre Deus falou comigo e me deu a revelação sobre tudo o que vai acontecer. Mesmo aqui onde eu estou hoje, foi a palavra de Deus. Foi Deus. Antes, no tempo na casa onde eu vivia, na casa dos meus pais, e Deus falou comigo sobre o que ia acontecer. E agora que estou a me lembrar que não, o lugar onde eu estou, naquele dia que eu peguei a Bíblia, eu estava a estudar, Deus falou comigo sobre isto aqui que hoje está a acontecer. Está a acontecer. Então, muito, muito obrigado. Então, obrigado também. Deixa a sua opinião sobre essa mensagem de hoje. Também, eu não estou para me orgulhar. Essas coisas da igreja, de criar a igreja, porque a maioria das pessoas podem pensar que para criar uma igreja, eu não estou... A pior, os que são da nossa igreja, os que gostam muito de criticar as coisas que eles nem sabem. E só gostam de só dormir ou acordar para criticar. Irmão, irmã, você que vai de ouvir, você da nossa igreja, que vai de ouvir essa mensagem, esse vídeo aqui. Eu não disse que eu sou pastor, eu sou apóstolo, tá bem? Também não disse que vou criar uma igreja, tá bem? Aqui não temos uma igreja, aqui não é uma igreja aqui. É no meu quarto, tá bem? Aqui não é a igreja, não é a igreja. Então aqui não há tesouros, não há um lugar para semear aqui. Então, não confunda as coisas, Aqui não estamos a semear, aqui não estamos a dizimar aqui, tá bem? É uma coisa muito, muito importante. Estou a tentar a conversar com os meus irmãos, os que estão aqui em Moçambique, os que não me conhecem, os que estão no Brasil, e América, outros lugares, em Portugal, Inglaterra, os que estão a compreender a nossa linguagem. Então, se você, irmão da nossa igreja, você que é da nossa igreja Ministerial Nações para Cristo, você que aí de ouvir essa mensagem, dizer que ele já é um apóstolo, um pastor, ele disse que é um apóstolo, já tem uma igreja, não era para ti, tá bem? Não era para ti. Então, deixa confundir as coisas. Aleluia. Então, eu às vezes posso fazer alguma coisa. Então, alguém interpretar mal aquela tal coisa. Mas só que não chegar tempo para explicar, tá bem? Então, é uma coisa muito, muito importante para os irmãos compreendem. Então, Deus sempre falou comigo, sempre veio falar comigo. E até hoje Deus fala comigo. Mas sempre Deus, uma coisa que Deus disse. Ele disse assim... Uma coisa que eu vou dizer aos irmãos, o que Deus disse. Não vou dizer tudo. Ele disse assim, Pedro, eu nunca vou te deixar. Isso foi um juramento de Deus. Fora desse,
Ele já jurou muitas vezes. Depois ele disse, Pedro, eu nunca vou te deixar, nem sequer num dia. Nem sequer num dia. O que eu disse acerca de ti, o que eu prometi, sempre vou cumprir. Eu nunca vou te deixar. Nem para a esquerda, nem você ir para a esquerda, nem para a direita. Sempre eu estarei contigo. Isso que Deus disse. Aleluia. Então, vão pensar mais que os irmãos vão dizer que não, era isso aí só. Há outras certas coisas que eu não vou dizer a ninguém. Somente vai ficar comigo. Então eu queria dizer isso aí. Então, que Deus jurou. Há um juramento de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, que Deus abençoe. Que Deus... Não estou a dizer que eu vou ser o maior ou serei alguma coisa. Não, não é isso aí que eu disse. Eu não disse que eu serei alguma coisa aqui, não. Mas estou a falar sobre o que Deus disse. Aleluia. Também para calmar, principalmente, aos irmãos da nossa igreja. Calmar a eles. Dizer que não. Deve ver esse canal aqui. Estou a criar, estou para conversar com os meus irmãos, os que estão fora do país, os que estão em Moçambique, não para a nossa igreja. Não tem nada a ver com a nossa igreja. Aleluia. Então não interpreta mal as coisas. Então que Deus abençoe abundantemente. Então uma mensagem que eu quero dar aos irmãos hoje era isso aí. Mas o que... uma mensagem que eu quero dar aos irmãos hoje, não vou dar, aleluia. O meu plano era de... O que eu queria era de dar essa mensagem, mas não vou dar a mensagem, aleluia. Porque nem tudo é que Deus fala conosco que nós devemos falar ao público, ou também ou falar e transmitir, mas o que deve ficar conosco, aleluia. De ficar conosco. Aleluia. Então, que Deus abençoe abundantemente. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se quer se inscrever, tá bem? Porque a maioria dos irmãos pode pensar assim, não, o irmão Pedro, ele disse para não se inscrever, porque ele quer comer dinheiro. Não, aqui não há igreja, aqui não é igreja, não tem nada. Por não se inscrever, tá bem? Não faz mal, não se inscrever, tá bem? Então, não se inscreve, tá bem? Mas o que? Eu vou parar de falar com os irmãos, os que amam a palavra de Deus, aleluia. Porque também foi o meu desejo de falar com os irmãos, tá bem? Então, que Deus abençoe abundantemente, não, que Deus abençoe. Então, Deus sempre veio falar comigo, veio conversar comigo, Ele me deu conselhos, me ajudou e me deu profecias e sobre o que vai acontecer. Às vezes que Deus fala comigo, tá bem? Fala comigo, Ele pode dizer alguma coisa. Ok, Deus, mas ok, Deus é possível Ele falar comigo alguma coisa muito interessante. Aquela coisa é mais importante, mas não dizer a ninguém. Aleluia, não dizer a ninguém. Não estou a dizer que estou para me orgulhar, mas estou muito feliz. Porque quem na terra, quem é um dos cristãos que não gosta de falar com Deus, com seu Pai? Ninguém. Então, se eu estou feliz assim, é porque eu gosto também de falar com Ele, de ouvir dele, o que eu tenho que fazer, de ouvir. Então, fico feliz. Então, I'm very happy every day when I'm listening to God. When God speaks for me, I'm very happy every day. Every time God gives me the message, the prophecy for which plan God have for me for the future. And then I'm very happy every day. That's all I want to telling you. I'm very happy. God blessing you. I love everyone everyone. I love everyone, every man and the man of God. And I love you. God blessing you. I'll see you another day. The message today,
I must have the message to give you, but something God said I don't give this message today. Maybe I don't know. Maybe I will give for another day, and then God blessing you. Que Deus abençoe abundantemente. Então, é isso aí que eu tinha para com os irmãos. Então, que Deus sempre veio falar comigo também. Ele sempre veio falar comigo, me deu conselho. Tudo que Deus falou, não há nada que Ele fala sem eu não perceber. Mas por causa do quê? Dos 2 tribos, 11 tribos de Jacó, 11 tribos, é muito importante nós fazermos o quê? Nos submetemos, nos calmamos, tá bem? Não nos exaltamos, não nos colocamos em cima. Então, nos colocamos onde? Embaixo, tá bem? Então, uma coisa muito importante, por quê? Porque um dia podem dizer assim, okay, pode ouvir mesmo meu nome aí nas redes sociais, ouvir o meu nome. Não julguem. Pode ouvir mesmo meu nome aí nas redes sociais. Um dia, podes ouvir. Aleluia. Será que é o que você está? Então, por essa razão, estou a evitar isso. Mas o meu conselho, sempre tudo que eu pedi a Deus, foi este, que Pai, por favor, tenha sempre paciência para comigo. Tenha sempre paciência para comigo, para o teu filho. Não é o meu querer. Deus pode dizer alguma coisa, eu não fazer, mas eu fazer o que? Me colocar debaixo, tá bem? Por causa dos 11 tribos. Não porque estou a exaltar mais as pessoas do que a Deus, não. Mas só que você pode ouvir. Então, também não porque estou a tentar me humilhar, não estou a tentar me submissa, não. Estou a evitar as coisas. Por quê? Porque se eu fazer algo, se primeiro, embora que Deus disser, então eu fazer algo enquanto outra pessoa não confirma o que eu ouvi, o que a pessoa vai dizer, parece muito diferente. Então, pude ouvir amanhã aí nas redes sociais, o meu nome, tal, Pedro, tal. Então, por essa razão que eu creio que desistir, que não posso prolongar, aleluia. Não porque não posso suportar desafios, mas é uma coisa muito importante. Quando você nasce do seu pai, então você deve obedecer muito mais ao seu pai e ouvir o que tem dito. Então, eu não tenho força, não sou tão inteligente demais, mas só que sempre confiamos aos homens de Deus para, por meio deles, o Senhor Jesus Cristo possa falar conosco, nos dar conselhos, nos exortar, nos consolar e nos dar um caminho, nos mostrar qual é o caminho que nós devemos andar, que agrada a Deus. Aleluia. Então, é isso aí mesmo. Então, que Deus abençoe. E para quem não me conhece, eu sou o irmão Pedro, de Moçambique, África. Moçambique, África, porque a maioria dos irmãos confunde as coisas. E, por exemplo, no Instagram, eu lhe falei sobre Moçambique, então ele não percebeu. Então, eu tive que falar Moçambique, África. Tá vendo, né? Então, eu sou de Moçambique, África. My name is Pedro John Monliani. I'm from Mozambique, Africa. God blessing you. I will see you another day. Então, que Deus abençoe abundantemente. Eu amo todos os que estão em Cristo Jesus Cristo. Eu amo vocês. Então, que Deus abençoe. Vocês são muito importantes no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Acima de tudo, Jesus Cristo vos ama. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Então, que Deus abençoe abundantemente. Que tenham um bom dia. Que tenham uma boa noite. Que Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, se Deus permitir outro dia, eu vou transmitir a mensagem. Não sei. Depende de Deus. Aleluia.
Não para depois do sermão dizer que não, você disse que ia fazer, depende de Deus. Deus sempre ele tem algo para conosco, tá bem? E um dos vídeos eu disse que Deus, eu posso ir à igreja hoje, eu ouvir uma mensagem de Deus e eu voltar no mesmo dia, Deus procurar falar contigo. Então, sempre Deus tem algo para conosco. Aleluia. Ele tem algo a nos dizer. Aleluia. Então, e não fica, os irmãos não ficam tão preocupados com... Porque algum pode dizer, mas você disse que essa tema você ia terminar, tal. Então, depende de Deus. Então, não sei o que ele vai dizer. Então, que Deus abençoe abundantemente. Em cima de tudo, que Cristo vos ama abundantemente. Que Deus abençoe, meus irmãos. E não esquece, Jesus Cristo ama muito a vocês. Aleluia. Jesus Cristo ama muito a vocês. Jesus, don't forget for that. Jesus Christ will love you forever. Love you too much. E forever also. Deus te ama. Aleluia. Glória a Deus. Amém.